Vamos chamar então o nosso primeiro convidado. A gente vai conversar agora com o senador Carlos Portinho, do PL, o Partido Liberal do Rio de Janeiro, que é o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado Federal, a quem agradecemos demais pela participação. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez à programação da Jovem Pan News. Muito obrigado, uma boa tarde a você e a toda a grande audiência da Jovem Pan. Parabéns pela cobertura, vocês contribuem muito com a nossa democracia. Perfeito. Senador, para começar esse bate-papo, essa entrevista, claro que vai ser uma tarde de muitas análises em relação à campanha eleitoral, projetar resultados, entender um pouco de que maneira essas eleições podem impactar no futuro do nosso país. Mas eu gostaria da sua análise, senador, em relação a essa campanha eleitoral, né? Uma campanha que foi marcada pelas trocas de ofensas entre candidatos, também apoiadores nas redes sociais. O TSE teve um papel preponderante, muito criticado por algumas pessoas, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, uma análise em relação à campanha eleitoral e de que maneira os dois candidatos chegam para essa disputa no dia de hoje. É uma disputa acirrada, uma campanha eleitoral muito polarizada, o que é natural, já houve assim antes, em 2018. São candidatos bem diferentes, bem antagônicos nas suas propostas, nos seus valores, né? É uma eleição de esquerda contra direita, é uma eleição muito centrada na pessoa dos candidatos. Infelizmente, aqui no país, a gente espera sempre um Sassamutema, né? Uma liderança que seja o salvador da pátria. E a gente tem que entender que o governo é feito dos seus ministérios, das suas ações, e não só de uma pessoa. Mas, no processo eleitoral, isso ficou muito evidenciado, né? Essa personificação dos candidatos, dos dois lados, né? Tivemos aí muitos contratempos, muitas questões que a gente vai levar para reflexão. É papel do Congresso se debruçar sobre diversas questões. Censura, houve censura, ainda que excepcionalizada por um período, né? Ou seja, equivale a um estado de exceção durante um período em que o rigor foi maior, e foi maior, sim, para um candidato em detrimento de outro, né? Houve um certo desequilíbrio nesse processo eleitoral, mas nada que atrapalhe o voto. O voto é o principal instrumento da democracia. Aqui nas ruas do Rio de Janeiro, tenho visto a manifestação espontânea dos eleitores, né, de um lado e de outro, e muita gente indo votar. Quem não foi ainda vai. Acabando aqui, eu estou indo exercer meu direito de voto. Esse direito é sagrado. Agora, senador, boa tarde. Lívia falando. Houve um movimento muito grande de ambos os candidatos, de Lula e Bolsonaro, em busca do voto daquele eleitor que se absteve de votar no primeiro turno. Nós tivemos um índice próximo de 21% de abstenção, cerca de 32 milhões de brasileiros que não foram votar. E, historicamente, né, senador, a gente sabe que no segundo turno é comum que essa abstenção seja ainda maior. Mas, ainda assim, ambos os candidatos reforçaram as suas campanhas para tentar trazer esse eleitor. 32 milhões de votos fariam toda a diferença para um ou para o outro. O senhor acha que é possível trazer parte desse eleitor? E, se sim, quem ganha com base no que foi feito nas campanhas? A abstenção é um fenômeno que vem se agravando a cada eleição. Isso é ruim para a legitimidade do vencedor. É lógico que a gente considera os votos válidos, mas a ausência aí de quase um terço, né? Falando em número bruto, quase um terço da nossa população, dos eleitores aptos, não comparecerem, é muito ruim para a democracia. Mas esse é o papel dos candidatos, né? A trazer suas propostas e incentivar os eleitores. Eu imagino que essa, por ser também uma eleição muito personificada, né, há uma parcela de eleitores que não se identificam nem com um e nem com o outro, né? A abstenção maior, a causa deve se situar nisso. Mas eu quero aqui ainda chamar esses eleitores. Não dê o cheque em branco para que os outros escolham por você, né? O seu voto é importante. A gente vai ganhar, Lívia, essa eleição por uma diferença muito pequena de votos, dada a polarização. Então, cada voto é válido. Compareça e vote, porque o seu voto é muito importante. Vai ter que votar, se você não se identifica com nenhum dos dois, naquele em que você se aproxima mais, seja pela proposta, pelo momento do país, em que vive o país, né? É a hora dessa avaliação e cabe ao eleitor.
Perfeito. Vamos retomar a nossa entrevista com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, queria tratar, justamente aproveitando essa reportagem trazida pela Camila Yunes, falar um pouco do processo eleitoral. A gente pôde observar e acompanhar nos últimos meses muitos questionamentos em relação à lisura do processo eleitoral, segurança das urnas eletrônicas, e a gente pôde observar que o TSE tentou, de várias maneiras, publicizar ações, inclusive, muitas delas com a participação das campanhas, para mostrar o quão seguro era o processo eleitoral. Queria que o senhor avaliasse essa tentativa do TSE, se esses testes foram satisfatórios na opinião do senhor. O TCU, essa semana, inclusive, divulgou um levantamento feito apontando que não houve divergência naquelas urnas, nos boletins que foram emitidos nas urnas selecionadas no primeiro turno. Enfim, que avaliação é possível fazer desse processo de análise do processo eleitoral? Todas aquelas discussões devem se encerrar ou o senhor entende que isso perdura mesmo após as eleições? Olha, nós seguimos com as nossas urnas eletrônicas 100% brasileiras já há muitos anos. Foram diversas eleições feitas com esse sistema que é tecnológico, né, e é de vanguarda. Aqui no nosso país, a gente tem que entender que essa é uma discussão que ela perspassa essa eleição. Ela não termina aqui por uma razão simples. Tudo que envolve tecnologia envolve a atualização da tecnologia, seja para a segurança dos dados, seja por ferramentas mais modernas e o uso de ferramentas tecnológicas mais modernas. Eu sempre falei, eu não tenho dúvida com relação à integridade das urnas. Passamos várias eleições, o próprio presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, mas essa é uma discussão que não pode ser calada. A gente deve chamar a atenção para que sempre haja transparência no processo, como tem havido, com diversos testes de integridade, disponibilização dos sistemas, inclusive para que sejam testados se hackers conseguem entrar ou não entrar no sistema, mas devem também buscar as atualizações. Por exemplo, a gente está entrando agora na era da tecnologia blockchain, né? Será que ela pode ajudar no processo eleitoral de alguma maneira? Essa discussão sobre tecnologia e atualização, ela é importante, ela não cessa agora nessas eleições, né? Porque tudo que envolve tecnologia, né, envolve também a atualização da própria tecnologia. O nosso celular aqui, enquanto a gente está falando, ele está atualizando alguns aplicativos, né? Então, para deixar claro com exemplos de como a gente ainda deve tratar agora de maneira racional e respeitando a integridade do processo eleitoral e a transparência das iniciativas. Agora, senador, na reportagem que a gente mostrou agora há pouco da Camila Yunes, ela ressaltou aquela mudança no teste de integridade que foi realizada este ano, um pedido que foi feito pelas Forças Armadas por meio daquelas sugestões. Algumas foram atendidas e, entre elas, justamente a realização desse teste de integridade no dia das eleições com biometria real, de eleitores reais, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente a respeito dessa questão, se isso coloca fim no que foi levantado pelas Forças Armadas, pelos militares, por essas propostas de mudanças que eles apresentaram ao TSE, se isso já contempla, por mais que as outras propostas não tenham sido atendidas. E a respeito dessa discussão sobre a segurança do voto, da auditagem do voto, o senhor falou que, por mais que confia no sistema, é preciso sempre tentar aprimorar. Aquela discussão a respeito de acoplar uma impressora nas urnas eletrônicas para impressão do voto, voto eletrônico com impressão do voto, não passou no Congresso nesses últimos anos. Mas será que com essa nova configuração, essa pauta pode voltar a ser discutida? A atualização não é só dos sistemas tecnológicos, são dos processos, né, que no dia das eleições, até o dia das eleições, são relevantes, significativos. Essa mudança, né, dando mais transparência, acatando um pedido, inclusive, dos militares que foram convidados a participar, e eles têm muito a contribuir, né? A nossa inteligência no campo das Forças Armadas é muito grande, está aí o INME, o ITA, que podem certamente, com seus técnicos, darem um suporte e uma contribuição grande, né? No caso, a contribuição foi sobre o processo, não necessariamente a tecnologia. Essa discussão quanto à impressão do voto, de novo, eu acho que a gente não deve calar essa discussão, seja qual for o vencedor dessas eleições.
porque a gente tem outras ferramentas, né? A gente pode imaginar o voto impresso mais depositado imediatamente só para a conferência, depositado na urna para que permita a contagem, né? Isso já foi levado a efeito e é algo mais analógico, mas a gente pode pensar, dei aqui um exemplo, né, da tecnologia blockchain, como é que ela pode contribuir para o nosso processo eleitoral, para a segurança da própria urna eletrônica, né? Então, são medidas que é invariável, a gente tem que continuar acompanhando a evolução da tecnologia, o desenvolvimento tecnológico e trazer, né, para o nosso processo eleitoral o que dê mais segurança jurídica, o que seja mais transparente, o que dê a certeza ao eleitor de que o seu voto, que é o instrumento mais importante da democracia, esteja protegido. Jovem Pan News, cobertura especial das eleições 2022. Estamos recebendo o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, analisando o processo eleitoral e também como será o Brasil na próxima legislatura e também no próximo mandato presidencial. Senador, nós tratamos aqui com vários parlamentares nas últimas semanas, alguns que foram eleitos e outros reeleitos, sobre as expectativas para o Congresso Nacional para a próxima legislatura. Houve um crescimento substancial da base de Jair Bolsonaro, o PL, inclusive, elegeu muitos deputados federais e também senadores. Agora, pensando nessa composição do Congresso Nacional para o próximo ano, o que é possível projetar na relação entre o Congresso Nacional e o Executivo Federal, caso Jair Bolsonaro seja reeleito ou se Lula voltar ao poder? O que é possível imaginar? Olha, o Congresso Nacional no primeiro turno, né, para a próxima legislatura, a partir de 2023, ele foi montado pelo eleitor, pelo voto, pela escolha do eleitor, mas ele foi montado à afeição do presidente Bolsonaro, né? Os partidos da base do governo, eles têm uma ampla maioria hoje, tanto na Câmara, quanto um aumento expressivo da sua base no Senado, inclusive o PL. Quando eu cheguei, éramos 3 senadores, eu era o terceiro, né? E vamos a 15 senadores, para ter uma ideia, então, da importância desse primeiro turno. E o resultado disso para um governo ou para outro? Bom, se for um governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente pode esperar que as pautas de desenvolvimento, que foram as pautas preponderantes nos primeiros 4 anos do governo Bolsonaro, né, grandes marcos, pautas transformadoras, marco das ferrovias, marco das offshores, marco do saneamento e tantas outras medidas que avançaram e colocaram o Brasil, o marco das startups que eu relatei, né, colocaram o Brasil, por exemplo, na era digital, no governo digital e na desburocratização, ajuda a pequeno, micros empresas. Essas são as pautas que a gente deve aguardar, esperar para a próxima legislatura como prioritárias e que devem aí dar mais suporte ainda para as iniciativas do governo, caso Bolsonaro eleito. Outra hipótese, caso seu adversário seja eleito, Lula, eu tenho uma certa preocupação, porque justamente o eleitor escolheu o Congresso para o governo Bolsonaro, né? Então, eu posso imaginar no governo Lula muitas dificuldades. Eu receio, inclusive, que o país embique numa crise de governabilidade. O adversário ele não tem a maioria. Pautas que ele propõe nesse processo eleitoral, a gente sabe que não vão passar. Regulação da mídia, esquece, impossível. Não vamos deixar isso acontecer nunca. Liberdade total, sem censura nenhuma, nunca mais. Com relação à reforma trabalhista, a gente voltar atrás em tantos avanços, né? Num mundo que não é só emprego, né? Aí tem uma diferença entre os candidatos muito grande. Hoje é emprego, trabalho e empreendedorismo, né? Essa é a força do nosso país. Então, pautas que sejam um retrocesso nessas novas relações da sociedade, na própria relação de emprego, elas não vão passar com essa bancada. Então, eu tenho esse receio, sim, né, que o país que está num crescimento econômico, em números muito favoráveis na economia, num outro governo, se for o caso,
o país trave, o país pare, e a gente sabe que as consequências ao setor econômico, às nossas vidas, ao desenvolvimento do país são muito grandes. Agora, senadora, a gente sabe que os candidatos, quando eles assumem o poder, nem sempre eles seguem à risca aquilo que eles prometeram antes. É justamente para garantir governabilidade diante das mudanças que o mundo, que o país apresenta. Às vezes é preciso adequar esses projetos, essas propostas. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito com um discurso de que não se aliaria ao Centrão, viu essa necessidade, porque projetos e propostas importantes dele não estavam tendo andamento no Congresso Nacional. E a respeito disso, o próprio ex-presidente Lula, numa entrevista recente a um podcast, acho que nessa semana que passou agora, já traz alguns caminhos para garantir uma possível governabilidade, apesar dessa configuração do Congresso sobre a qual o senhor está explicando, se ele ganhar as eleições neste domingo. Ele já fala em construir uma frente ampla e diz que não vai se candidatar à reeleição. A gente sabe que aqueles candidatos que ganham as eleições e que não prometem que não vão se candidatar a uma reeleição conseguem com mais facilidade aprovar propostas de peso nos primeiros meses de governo, né? Como o senhor vê essa movimentação de Lula nesse quesito e a movimentação de Bolsonaro de 2018 para cá, para tentar garantir terreno no Congresso Nacional? Olha, é sabido que não é possível governar um país onde se exige a harmonia entre os três poderes, principalmente se legislativo e executivos não estiverem alinhados. A gente viu, talvez poucas vezes na nossa história, nesses últimos 4 anos, um absoluto alinhamento, uma harmonia entre o poder legislativo e o poder executivo, né? Numa eventual eleição do presidente Jair Bolsonaro, eu entendo que essa boa relação vai se manter, até porque a base do governo foi feita pelo eleitor para o presidente Bolsonaro. No caso de uma derrota, uma vitória do seu adversário, do Lula, eu não vejo tanta facilidade em compor essa frente. Por quê? Porque não vai ter mensalão e petrolão mate, né? Há muitos parlamentares jovens, novas lideranças no nosso Congresso, como eu, né, que certamente não vão se submeter a uma vergonha, um absurdo que já vivemos no passado. Então, ele vai ter que ter muita articulação com o Congresso, um Congresso onde ele não tem a maioria, um Congresso onde também haverá um posicionamento político, né? Porque é cíclico, quem é situação e uma hora, outra hora é oposição, isso na nossa história a gente viu, né? Então achar que vai capturar o poder legislativo como fizeram no passado, não tem os mesmos instrumentos, não são os mesmos personagens, renovamos a nossa política, graças a Deus, aos poucos, vamos renovando a cada eleição, oxigenando, né? E acho também que esses novos parlamentares, até por um posicionamento político, né? Até porque virão eleições em 24, eleições em 26, né? Acredito que o governo terá muito mais dificuldade em capturá-los. Então, com o senador Carlos Portinho, senador que tem a base no Rio de Janeiro, acompanhou muito bem as eleições no primeiro turno, foi realmente um caos. O Viga trouxe alguns detalhes para a gente. Trouxe uma boa notícia, né, senador, que esse contingente foi reforçado, o pessoal recebeu um treinamento para evitar problemas, mas realmente foi um caos no primeiro turno. Muita gente foi votar após as 10 horas da noite, mas é compreensível que neste domingo a situação vai ficar um pouco mais tranquila, com certeza, não só por causa dessa preparação, mas a gente tem 2 cargos que no caso do Rio de Janeiro, né, que os eleitores vão ter de decidir quem vai ser o governador do estado e quem vai ser o próximo presidente da República. No Rio já foi, né? Hã? No Rio já matou no primeiro turno, né? É verdade. Obrigada, é verdade. Na verdade é só para presidente. Agora, no caso do Rio de Janeiro, é só para presidente. Mais rápido ainda. Exatamente. São 12 estados, o que não inclui o Rio de Janeiro, boa lembrança, Dani, que vão ter de fazer esse movimento de escolher quem vai ser o governador e de quem vai ser o presidente. No Rio, então, mais um motivo, vai ser mais tranquilo ainda. Já houve essa confirmação da reeleição de Cláudio Castro já no primeiro turno, então não tem por que ter confusão, né, senador? Esse é o clima que eu tenho visto aqui nas ruas, no caminho. Eu já rodei pela cidade essa manhã. Alguns colégios eleitorais que, em regra, têm muitos eleitores, são os maiores, como, por exemplo, na Rocinha, em São Conrado, né, em Copacabana. Há uma grande movimentação de eleitores, mas informações que eu tenho e pude conferir é que o processo tem sido realizado sem maior perda de tempo em filas e com uma certa agilidade maior do que no primeiro turno. No primeiro turno eu também denunciei
Achei assim, um absurdo. Participo do processo eleitoral já há muitos anos e me assustei no primeiro turno. Tenho certeza que aqui no Rio, pelo menos, muita abstenção se deveu ao fato das grandes filas, né, que davam volta em quarteirão. Não é esse o cenário deste segundo turno, né? Como aqui votaremos somente para presidente, há só 2 candidatos, né? Certamente por isso as eleições, o processo de votação tem sido mais ágil, mais rápido do que no primeiro turno foi.